Vamos falar sobre elementos anotativos. Nós estamos aqui com um exemplo de planta baixa mobiliada, desenhada em tamanho real no meu modelo. O desenho está pronto e falta agora preparar a prancha para impressão. Então, temos também aqui um layout previamente preparado, com uma folha tamanho A3, já margeado, e o desenho que está em tamanho real lá no espaço de modelo está sendo apresentado aqui nessa folha com uma viewport na escala 1:50. Então, isso significa que o desenho que está lá em tamanho real foi reduzido 50 vezes para ser apresentado aqui. Só que não é só a representação do desenho em escala. A gente vê em desenhos arquitetônicos que, além do desenho da construção em si, nós temos vários tipos de anotações que nós fazemos sobre esse desenho. Então, eu tenho algumas aqui numa camada auxiliar. Identificação de janelas, identificação do ambiente, das áreas, título, escala, poderia ter um símbolo de norte. Todas essas anotações, elas são relacionadas com o espaço de papel, com a montagem da minha prancha, onde eu estou acrescentando informações textuais para complementar as instruções que eu tenho que fazer a respeito do meu projeto. Então, os elementos de anotações, que a gente está chamando aqui de anotativos, a gente já vai ver que é porque a gente pede que o CAD dê a eles o comportamento anotativo. Tá? Então, esses elementos anotativos, que podem ser textos, podem ser blocos, eles, o tamanho deles tem a ver com o espaço de papel. Se eu tivesse um símbolo de norte, por exemplo, que tivesse um círculo desse tamanho, eu não ia ter a legibilidade do símbolo de norte, porque ele está muito pequeno. Por outro lado, se eu tivesse um círculo deste tamanho, ele ia ficar desproporcional com o restante das informações, o tamanho de desenho que eu tenho. Então, o tamanho dos elementos anotativos, ele não é como o dos elementos reais, que a cama tem 90 por 2. Então, eu represento ela com 90 por 2, que é o tamanho que tem, ponto, acabou. O tamanho de um texto de título, ele pode ter 5 milímetros, ele pode ter 4, ele pode ter 6 milímetros. Vai depender do tamanho do desenho que eu estou apresentando, da escala que ele tem. Mas é claro que existe uma regra de certo e errado que está relacionada à harmonia da prancha, à limpeza de leitura dessas informações e à legibilidade, né? Se eu consigo ter essa informação na hora que ela está no papel impresso. Mas então, por que eu preciso ter essa categoria de anotativos se é só eu desenhar o modelo, a planta lá no espaço de modelo e fazer as anotações com ela aqui já em escala na prancha? Eu vou dar um exemplo aqui com as áreas do banheiro social. Então, eu vou lá no modelo, vou ligar aqui a minha camada de áreas e vou consultar com o comando área quanto tem o polígono aqui do espaço do banheiro, 3,67. Volto lá na prancha e anoto 3,67 na área do banheiro social. Venho aqui no modelo, consulto quanto que tem esse hall. Tem 3,40. Volto lá na prancha, copio o texto, anoto a área. E aí vocês percebem que eu tenho que ficar num vai e vem entre o modelo e a prancha para conseguir ajustar tudo isso, certo? O outro problema de eu ter as anotações aqui na prancha é se eu precisar mover ou ajustar essa viewport. Então,
eu preciso colocar essa planta mais para lá para centralizá-la. Aí eu movo, e agora que ela está centralizada, eu estou com todos os meus textos fora do lugar. Então, não é conveniente que as anotações elas não estejam vinculadas ao desenho a que elas se referem, porque isso dá mais trabalho para a gente ficar fazendo os ajustes dessa prancha, tá? Então, por isso que eu preciso colocar essas anotações lá no espaço de modelo. Tá? Eu posso ter uma outra anotação que fique aqui no espaço de papel, como o título ou o símbolo de norte. Mas, em geral, eu vou ter muita coisa. O grosso das anotações, né, a quantia maior, é justamente essas que eu preciso ter uma relação com o desenho que está feito lá no espaço de modelo. Então, eu tenho que transportar essas informações daqui para lá, e elas ainda têm que ser legíveis, né? Não podem ficar pequenas. Então, nós vamos ver a questão, como a gente configura e cria os elementos anotativos, com 3 exemplos, tá? Um exemplo de bloco anotativo, que é o bloco de norte. Um exemplo de texto anotativo, que são os textos de ambientes ou de título. E um exemplo de bloco, mas que contém um texto que eu preciso trocar, que é um bloco com atributos. Então, vamos começar pelo símbolo de norte. É um símbolo que poderia ficar aqui na prancha, mas nós vamos criar ele com um comportamento anotativo para ele poder ficar tanto na prancha quanto lá no espaço de modelo, e vamos aproveitar para mostrar como é que funciona isso daí. Então, vou deixar a camada do layout aqui como camada corrente, e vou desenhar aqui no layout um símbolo de norte. Vamos começar por um círculo, um símbolo simples, só para a gente exemplificar aqui. Com um diâmetro de 2,40 mais ou menos, raio de 1,20 cm. Tá? Um símbolo de norte pequeno, só para marcar mesmo, sem ocupar muito espaço, porque a gente está trabalhando com A3. Vou usar um offset, vamos ver se fica bom aqui, ponto 2. Vamos usar uma achura para dar um peso maior para a seta e inserir um texto. Eu vou abrir a caixa de estilos com o comando ST. Vou buscar aqui um estilo prévio que eu já tenho, Arial Negrito, e a altura dele é 0, então isso significa que ele vai me pedir a altura quando eu inserir o texto. Vou ajustá-lo como corrente, fechar, e usar agora o comando DT para inserir o texto. A opção, antes de especificar o primeiro ponto, eu vou entrar aqui na opção de justificar e usar a opção pelo centro. Agora sim, eu dou o ponto de inserção do texto, e a altura, vamos dizer que 6 milímetros esteja bom, tá? 0,6 centímetros. A direção é 0, para ficar um texto horizontal, e criamos aqui o texto do norte. Por último, vamos criar o bloco, B, Enter, nome do bloco, norte, especificação do ponto de base, vou usar o centro, seleção de objetos, vou remover a viewport, que não tem nada a ver com o bloco, e agora sim, o comportamento do bloco, né?
vai ser um comportamento anotativo. Então, a gente vai checar fazer um tique aqui nessa opção, para que o CAD aplique o comportamento anotativo para ele. Tá, vou dar OK. E está criado o meu bloco anotativo. Então, ele foi criado aqui no espaço de papel para que a gente possa ver, né, o tamanho dele em relação ao desenho e à prancha, para eu ter noção do tamanho, se o tamanho dele está adequado, né? Já que o tamanho real dos objetos anotativos, ele está relacionado com o espaço de papel. Vou rodar aqui o norte, só para não ficar um norte simples para cima, 23 graus. E tá aqui a nossa anotação, o símbolo de norte convertido em bloco. Muito bem. Agora, se eu quisesse inserir esse bloco lá no espaço de modelo, eu venho aqui e se nós repararmos aqui no canto direito inferior, tá mostrando a escala de anotação do modelo, que tá 1:1, seria tamanho real. Então, o que acontece se eu inserir o bloco de norte? Primeiro, ele vai me pedir um ponto para especificar, e ele vai inserir esse bloco pequenininho. Por que ele está pequeno assim? Porque o tamanho dele é relativo ao espaço de papel e não ao espaço de modelo. Então, se nós conferirmos o diâmetro dele, ó, distance 2,40. Ele é um bloco com um diâmetro de 2,40 centímetros, ele veio aqui com as unidades tamanho real dele de 2,40. Então, vejam que eu podia colocar esse símbolo de norte aqui, que foi feito para o espaço de papel, dentro de um papel A3, aqui na escrivaninha do meu desenho. A pessoa que estivesse trabalhando aqui na escrivaninha, ó, com um papel A3 na frente dela, ia ter um símbolo de norte, tá aqui o símbolo de norte em tamanho real, né? Escala 1:1. Porém, como eu vou reduzir a planta em si vai estar apresentada em escala, não tem condição de eu ler esse símbolo pequenininho lá no papel, certo? Então, o que acontece? Eu preciso aumentar esse símbolo para compensar, porque ele está muito pequeno, eu tenho que deixá-lo legível lá na prancha. O meu desenho na prancha, ele está reduzindo o tamanho do que está no meu espaço de modelo. Ele está reduzindo quantas vezes? Ele está reduzindo 50 vezes, porque nós estamos na escala 1:50. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou explodir esse bloco e aumentá-lo com o comando Scale 50 vezes. Ele ficou 50 vezes maior do que o tamanho real dele, que é o tamanho lá da prancha, tá? Então, agora, quando eu venho aqui, a minha viewport reduziu 50 vezes e ele ficou aqui na prancha no tamanho real que ele tem, tá? Então, o comportamento anotativo nada mais é do que fazer essa ampliação, essa compensação por conta da escala, para que eu possa fazer as minhas anotações, que são relativas ao espaço de papel, lá no modelo, e assim eu consiga ter uma vinculação dessas anotações com os objetos que estão desenhados, tá? Como que eu faço isso, então? O bloco de norte, ele é um bloco anotativo, ele já tem esse comportamento anotativo. O que eu preciso fazer? Dizer para o CAD que escala que eu vou apresentar, 1:50. Agora, quando eu inserir o bloco de norte, o CAD sozinho vai usar a escala 1:50 para calcular o aumento do tamanho desse bloco e deixá-lo no tamanho certo para apresentação aqui
na minha prancha, tá? Reparem que se eu fosse apresentar esse desenho em escala 1 para 100, eu teria que trocar aqui. Agora eu insiro um bloco, ele vem com um tamanho bem maior, né? Porque a escala 1 para 100, ela reduz mais, ela reduz 100 vezes, ela é o dobro da escala 1 para 50, que reduz só 50 vezes. Então, como vai reduzir mais, eu preciso ampliar o meu símbolo para que ele compense a redução. Mas o CAD é inteligente, então aqui no espaço de papel, a viewport que está configurada para a escala 1 para 50 não mostra o símbolo de norte em 1 para 100, tá? Ele só mostra o que tiver na mesma escala, todos os elementos anotativos, não só bloco, texto, ele só vai mostrar se a escala estiver batendo, tá? Se eu pegar a minha viewport e trocar a escala dela para 1 para 100, desaparece o símbolo de 1 para 50 e aparece o símbolo de 1 para 100, que lá no papel, no modelo tá maior, né? Mas como eu reduzi mais por conta da escala, ficou aqui, ó, do mesmo tamanho, o tamanho permanece igual ao tamanho real certinho que tem que aparecer na prancha, certo? Vejamos então como nós trabalhamos com textos que têm um comportamento anotativo. Primeiro, vamos comentar aqui anotações que seriam feitas na própria prancha com um texto normal, tá? Então, vou entrar no quadro de estilos e vou selecionar aqui o texto padrão do AutoCAD, que é o Standard, comum. Nós podemos ver aqui que o tamanho dele não tem o comportamento anotativo e a altura está como 0, então eu defino ali na hora que eu inserir o texto qual que é a altura que eu quero, tá? Ajustar ele como corrente e fechar a janela. Então, nós vamos fazer uma observação aqui nesse tracejado que tem em cima da escrivaninha, que é o tracejado de onde vai ter uma estante em cima. Então, é uma observação pequena, uma informação bem secundária, né? Então, eu vou fazer ela num texto pequeno, 2 milímetros, que é o menor tamanho, por exemplo, que a prefeitura aqui exige para textos, né? Mas no CAD até 1,5 daria. Então, DT, especificar o ponto de início do texto, vou colocar aqui, especifique a altura, nós vamos usar o texto de 2 milímetros, então 0,2 centímetros, especificar a rotação, nesse caso eu quero escrever na vertical, então o ângulo é de 90, e aí eu posso escrever aqui projeção da estante superior. Tudo bem. Tamanho do texto deu, ficou bom. Dá uma afastadinha. Já aqui nessa lateral nós temos a projeção da cobertura do telhado, tá? Então vou fazer um texto também, só que dessa vez um tamanho um pouco maior, de 3 milímetros. Então texto, ponto inicial, altura 0,3 centímetros. Ângulo de 90, projeção do telhado. Tá aqui os dois textos de anotação. Então, esse é um texto simples, a altura dele é em unidades, se eu tô aqui no espaço de papel é essa. Se eu vier aqui no espaço de modelo, né, e disser que eu quero um texto de 2 milímetros, de 0,2, ele vai criar um texto de 0,2 que aqui vai ser bem pequeno, né? E eu teria que fazer aquela conversão que nós vimos com o bloco. Então, para não ter que ficar fazendo esse tipo de conta, a gente vai criar um estilo de texto, ST,
que seja anotativo, tá? Aqui nós já temos o Arial. A diferença dele é que esse quadro aqui tá ticado. Então, isso vai dar, aparece aqui vai dar o comportamento anotativo. Quando você atribui esse comportamento à altura do texto, já vira a altura do texto no espaço de papel. Então, paper text height, porque ele já sabe que essa altura se refere lá ao papel. E aqui, na frente do nome do estilo, aparece um escalímetro, indicando que ele tem um comportamento anotativo, tá? Que ele vai ser apresentado em escala e reduzido. Então, eu vou ajustar ele como corrente, fechar. Assim, nós vimos que aqui a altura do espaço de papel está como 0. Quando está com 0, eu defino na hora que eu inseri o texto, tá? Mas continua sendo lá no espaço de papel o tamanho. Então, se eu criar um texto aqui de 0.2 com 90, ele vai fazer esse texto ficar maior. Por que tá grande assim? Porque quando nós exemplificamos lá no bloco, a nossa escala ficou ajustada para 1/100. Então, é sempre importante lembrar, quando eu estou colocando os elementos anotativos, que eu tenho que saber já em que escala esse desenho vai ser apresentado. Por isso que o ideal é fazer o desenho da planta toda primeiro e, por último, fazer as anotações quando eu já sei como essa apresentação vai ser feita. Então, DT, mesma altura lá no espaço de papel, é 0.2, a gente pode ver aqui embaixo, tá? Ângulo de 90, projeção da estante superior. Se nós medirmos aqui a altura desse texto, vou usar um distance. A altura é de 10 unidades aproximadamente, 10 centímetros aqui no modelo, né? Isso porque é o 0.2 vezes 50 vezes, que é o que vai ser reduzido lá na escala, ele está compensando, deixando esse texto maior aqui no espaço de modelo. De maneira que aqui no espaço de papel, ele se apresente, ó, do mesmo tamanho que nós definimos antes no texto simples aqui, tá? Então, texto não tem muito segredo para usar, é só saber distinguir que os textos normais não têm comportamento anotativo e os textos que têm esse comportamento, eu tenho que definir aqui a escala de apresentação e ele vai ter essa mudança de tamanho, certo? Lembrando que os textos, como qualquer objeto anotativo, eles só vão aparecer aqui na viewport se eles estiverem com a mesma escala que a viewport está configurada, tá? Se a escala do objeto bater com a escala da viewport. Além de usar o texto com esses estilos gerais, né, Arial, que é onde eu defino só o tipo de letra, mas o tamanho fica a critério de quando eu insiro o texto, então eu posso colocar texto de várias alturas diferentes. Eu poderia também criar estilos específicos, como a gente tem aqui o Roman 2 ou 1,5, onde a altura no espaço de papel já está especificada. E aí, na hora que eu for usar, eu só seleciono que altura que eu quero de texto para determinada situação e escrevo. Então, um exemplo, a gente poderia criar aqui um Arial 3 milímetros. Um estilo anotativo, com altura no espaço de papel de 0.3. Tá? Cuidado para não confundir a altura do papel com o fator de largura. O fator de largura é 1, se eu dobrar, a letra fica esticada na lateral. Tá? Então,
Isso é um. Aqui no quadro size, tamanho, é que a gente tem a altura do texto. Então, vou ajustar esse estilo como corrente. E aí, jogar esse texto da projeção no telhado aqui no espaço de modelo. Então, DT, ponto inicial. Ele já pergunta direto a rotação. Projeção no telhado. Certo? Então, aqui ó, aparece já com o texto certo. E poderíamos usar esses textos com altura específica, né, já definida também, para criar estilos de uso específico. Então, o nome do ambiente e a área. Nós poderíamos definir aqui com a altura 0.3. Eu vou colocar um outro estilo de letra só para ficar mais fácil de diferenciar. Vou aplicar e criar um estilo para colocar a área dos ambientes no mesmo formato, porém regular, com altura um pouco menor, 25. De maneira que quando eu vou inserir o meu texto lá no desenho, eu não preciso, na hora que eu estiver colocando, decidir que altura de texto que vai ser para o nome do ambiente. Eu já tenho um estilo configurado com o tamanho certinho. Então, venho aqui DT, Star, área 15,55. Então, esse aqui já estava no estilo do nome do ambiente, esse aqui precisa ir para o estilo de área. Só que eu fiz junto, né, o texto, então ele está no mesmo estilo. Eu vou abrir o painel de propriedades, Modify, e se a gente ampliar aqui em texto, ele vai mostrar as propriedades. O estilo é o estilo ambiente. Eu vou trocar para o estilo área. E aí ele já altera aqui o tamanho e o tipo de letra, né, que já não é negrito. Nós podemos apagar esse que está no espaço de papel. E aí, quando nós temos esses textos escritos lá no modelo, se nós precisarmos reposicionar essa planta, ó, o texto do Star caminha junto com o meu desenho. Então, eu não tenho que ficar modificando as anotações aqui, à parte, né? Fico com tudo vinculado. Nós vimos, então, blocos e textos que têm comportamento anotativo. Nós vamos ver agora blocos com atributos. Blocos com atributos, eles não precisam ser anotativos, mas eles geralmente são. E vamos tomar como exemplo aqui a identificação das esquadrias, tá? Então, qual que é a questão? O ideal seria fazer um bloco desses textos, porque se a gente deixa isso solto e configura manualmente, acaba saindo um pouquinho, um texto para lá, um texto para cá, aí você fica cada um com um padrão, visualmente isso fica feio, né? Se eu crio um bloco desses elementos, né, então vamos criar aqui um bloco ID esquadrias. Eu vou pegar um ponto base, vou selecionar os objetos, vou pedir que ele tenha um comportamento anotativo, né, porque ele é um texto aqui de informação da janela, então quando a gente colocar ele lá no espaço de modelo, ele vai precisar ter o comportamento anotativo, e vou dar OK, tá?
Então, foi criado o bloco ID esquadrias. O que acontece? Se eu for inserir esse bloco aqui do lado, aí eu tenho um problema, porque aqui eu tenho a janela 1, a J1, com 120 por 120 por 90 de peitoril. E aqui eu tenho uma janela projetante do banheiro, né, de 116 por 60, um peitoril mais alto que a janela J2. Aí, se eu coloco esse bloco aqui, ele tá com a informação errada. Se eu editar esse bloco e mudar o texto dele, mudar o texto dele para J2, vou mudar só o J2 pra gente ver. Eu mudei o bloco. Então, se eu tivesse aqui um bloco com a J1, ia ter mudado os dois blocos. E eu não consigo ter informações diferentes para um mesmo bloco. Aí, o que eu vou fazer? Vou criar um bloco da J1, outro da J2, outro da J3? Não faz sentido, né? Ter um bloco de cada. Então, como é que eu resolvo esse problema? Criando um atributo, tá? Um atributo, ele é um campo e o valor desse atributo pode mudar de acordo com o bloco. Então, eu tenho aqui um atributo que é a identificação da janela, que neste elemento aqui, o valor desse atributo identificação é J1, neste outro elemento o valor do atributo é J2, tá? É o mesmo atributo, que é o número de identificação. E aqui embaixo eu tenho o atributo de dimensão. Então, os dois elementos têm o mesmo atributo, que é a dimensão, só que neste elemento J1 ele tem um valor de 120 por 120 por 90, e nesse aqui ele tem o valor de 116 por 60 por 150, tá? Então, vamos editar o bloco ID esquadrias, ok. Aqui ele é um texto simples, né, que a gente viu que não dá para trocar. Vamos já colocar todos os elementos na camada 0, para seguir as regras de bloco. E aí, aqui no editor de blocos, a gente tem esse ícone, que é Attribute Definition, tá? É o ícone de atalho para o comando. Ou a gente pode usar o atalho ATT no teclado. Ele vai abrir a janela de definição de atributo. Então, nós vamos trabalhar aqui primeiro com as propriedades do atributo. O nome dele, então, o primeiro atributo é ID, que é o número de identificação, tá? O prompt é o que vai ser mostrado para o usuário saber o que preencher no valor desse atributo. Então, identificação da esquadria. E o valor padrão, eu poderia não preencher nada, tá? Eu vou preencher J00 porque quando eu estiver editando, me adianta. Muitas vezes eu estou fazendo uma janela e eu só troco aqui para 1, 2, 3, sem ter que digitar J0 a cada vez, tá? Então, aqui estão definidas as propriedades do atributo. Mas o atributo, ele é um texto. Então, ele tem as configurações de texto nesse segundo quadro aqui. E aí vem uma questão importante. Os atributos, eles só funcionam dentro de blocos, tá? Como geralmente são anotações, são blocos anotativos. Se o bloco ele tem um comportamento anotativo, significa que o AutoCAD vai aplicar, né, aquela configuração de mudança de tamanho ao bloco como um todo, inclusive o texto que está dentro do bloco. Então, é importante que o texto que está aqui não seja definido como anotativo, ele seja um texto simples, tá? Então, o texto não pode estar com esse anotativo ligado, e o estilo que eu escolho também não pode ser anotativo. Só que aqui não aparece aquele triângulo que indica que estilo é anotativo e qual não é.
Então, eu já tenho aqui um texto Arial, mas que tem esse NA que eu uso para identificar que é não anotativo. Eu vou selecionar esse estilo. Aqui a justificação é o alinhamento, né? Eu vou fazer pelo centro. A altura do texto é a altura no espaço de papel. Por quê? A gente está definindo o bloco em tamanho real, é um bloco anotativo e está sendo definido com os tamanhos do espaço de papel, né? A conversão do tamanho do texto lá no modelo vai ser feita quando o AutoCAD aplicar o comportamento anotativo ao bloco, tá? Então, a altura do texto vai ser 0,2, a rotação, que é o ângulo, é 0, certo? E nós vamos dar o OK. Ele me pergunta onde eu quero posicionar esse meu texto. Eu vou colocar ele aqui num ponto qualquer. Mas eu vou fazer o seguinte: no meu Snap eu vou ligar o ponto de inserção, tá? O ponto de inserção vai me mostrar aqui aonde que esse texto ficou. Opa. Acho que tá difícil aqui. Ficou ligado mesmo? Ficou. Vou criar um alinhamento. E vou mudar o meu texto para cá. Então, ele ficou alinhado e centralizado, tá? Aqui a gente está enxergando o atributo, mas quando o bloco estiver fechado, o que vai valer é o valor dele, tá? Nós vamos criar um outro atributo, TT, que vai ser um atributo dimensão, vou chamar ele só de dim. O prompt vai ser dimensões da esquadria. E eu vou colocar aqui entre parênteses a sequência, largura vezes altura barra peitoril. E o valor padrão, eu não vou deixar nada, tá? Vou deixar em branco. Alinhamento central, vou usar o estilo Roman, não anotativo, com ponto 15, ok. Vou colocar ele no ponto de inserção desse texto e vou excluir o texto simples que tinha aqui e deixar o atributo dimensão, tá? Então, nós vamos fechar o arquivo, fechar e salvar. E agora, quando eu insiro o bloco ID esquadrias, ele me pergunta aqui, ó, edição dos atributos, o nome do bloco, ID esquadrias. Identificação da esquadria, é o primeiro atributo, né, que é o ID. Ele coloca aqui o valor padrão, J00. Então, eu só vou editar e dizer que é 1. A dimensão da esquadria tá aqui, ó, L vezes A vezes P. Eu vou colocar 120 vezes 120 por 90. E vou dar OK. Então, ele já ficou aqui o bloco que a gente vai substituir aqui para J01. Quando eu inserir um novo bloco, ele me pergunta de novo qual é o valor que eu vou usar no atributo ID, J2. Aqui, qual o valor que eu vou usar no atributo dimensão para esse elemento. 116 por 60 por
por 150 de peitoril. Vou dar OK. Então, tá aqui. Eu tenho duas instâncias do bloco ID esquadrias, tá? Duas instâncias do mesmo bloco, mas com valores diferentes para os seus atributos, certo? E aí, eu posso usar esses blocos aqui no espaço de papel, onde eles estão sendo inseridos, né, em tamanho real, porque são blocos anotativos. Mas a gente viu que o ideal é transferir isso lá para o espaço de modelo. Então, o certo seria a gente estar aqui, numa prancha própria para os textos, desculpe, numa camada própria para os textos. Eu vou inserir esse mesmo bloco. Ele vai trazer já na escala 1:50 que está definido aqui, tá? Então, vou alinhar com o centro. Vou colocar aqui de novo, porque a gente fez lá só para mostrar que tinha ficado do mesmo tamanho no nosso projeto inicial. Tá aqui o meu bloco identificação das esquadrias. Agora, é claro, essa esquadria repete nesse dormitório e naquele dormitório, então eu posso copiar esse elemento para cá. Mas essa esquadria tem uma característica diferente, né? Então eu vou colocá-la aqui e colocar outro atributo, outro valor no atributo desse elemento. Ok? Eu tenho aqui a identificação da esquadria que se repete no outro banheiro. Então, eu posso igualmente fazer a cópia de cada um desses atributos. Uma vez que o meu bloco esteja aqui já, eu também posso editar clicando duas vezes. Como é um atributo, eu troco o valor. Essa daqui não é a J2, ela é a J1, né? Ah, eu quero editar o valor aqui. Então, eu clico duas vezes, ou troco aqui qual dos atributos que eu estou editando, ó. Aparece o atributo dimensão, o texto do prompt, para a gente saber o que é para preencher, e o valor que eu posso trocar aqui. Então, como eu disse, os blocos com atributos, eles geralmente são anotativos, porque esse tipo de troca de texto é típico de anotação, tá? Mas atributo em si significa esse texto que a gente pode trocar em cada bloco, né, sem que ele tenha que ficar repetido exatamente igual em todos, né? Então, se eu tenho um texto fixo, como é o caso do símbolo de norte, eu uso um texto no bloco e pronto. Se eu tenho um texto que eu preciso trocar a cada instância do bloco, então eu tenho que usar um atributo, certo?